A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muito prazer e muita alegria que nós vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos hoje dar início à nossa lição de número 4, do nosso segundo trimestre do ano de 2020, que temos a lição com o título de A Iluminação Espiritual do Crente, nossa quarta lição, datada do dia 26 de abril de 2020. Temos também como nosso texto áureo, para a nossa lição, o texto que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Nossa verdade prática, ela vai nos trazer da seguinte forma: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Ou seja, a vocação, o chamado de nós cristãos, nós, o povo de Deus, e nos inclui uma herança de preciosas riquezas, de presentes maravilhosos, de bênçãos maravilhosas concedidas pelo poder soberano do nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar no capítulo 1 de Efésios, versículo 15 ao 23. Acompanhem comigo. A palavra do Senhor diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nossa leitura bíblica em classe vai ser essa introdução, um louvor a Deus pela vida dos fiéis na igreja de Éfeso. E o que me chama a atenção nesse ponto aqui é que o apóstolo ele começa a fazer algumas petições a Deus. Ele primeiro, ouvindo falar, ele ficou sabendo da perseverança e da fé entre os irmãos na igreja de Éfeso, ele dar graças a Deus pela perseverança dos amados irmãos. O que nos alegra em ver um líder desse, um exemplo de líder, um exemplo de pastor, que o nosso amado apóstolo Paulo ele tem se colocado na posição, de que ele ficar feliz pela fé dos seus compatriotas, do cristianismo. Então, é maravilhoso essa postura do apóstolo Paulo aqui. Ele, como líder, ele se alegrando com a fé dos seus irmãos, e pedindo a Deus, nós vamos ver durante essa lição que as petições, a natureza dos pedidos que o apóstolo Paulo faz a Deus em prol desses irmãos. E é muito maravilhoso esse tema da nossa lição de hoje. O nosso objetivo geral é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, esse é o objetivo geral da nossa lição. Vamos esclarecer esses 3 pontos. E um objetivo específico, nós vamos primeiro destacar a vocação e as riquezas da glória, inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, esses são os 3 pontos específicos, os objetivos específicos que nós vamos tratar
na lição de hoje. O ponto central da nossa lição vai trazer que a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente, né? Então esse é o ponto central da nossa lição. E na nossa introdução nós vamos ver que o apóstolo Paulo, após terminar sua maravilhosa doxologia, como nós vimos nas aulas passadas, né? Contida lá nos versículos 3 ao 14 do capítulo 1 de Efésios, ele passa então nesse momento a agradecer a Deus, como nós falamos agora há pouco, ele começa a agradecer a Deus pela fé dos seus irmãos na igreja de Éfeso, né? E logo os seus leitores, né? A carta estava sendo direcionada a eles. E não só agradecer a Deus, ele começa a orar, ele tem um ato de petição, uma oração de petição a Deus para que eles fossem iluminados a fim de compreenderem a dimensão da chamada, né? A dimensão da missão que foi dada a eles e a herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. E o que é interessante aqui é que nós vemos esse resumo, né? O apóstolo Paulo ele pede para que os irmãos sejam edificados, sejam iluminados, né? Iluminados para poder ter o conhecimento, para poder compreender a vontade de Deus. E isso então aplica para os nossos dias, né? Para a nossa vida, que o entendimento real da palavra de Deus e da vontade de Deus e do projeto divino só pode ser disponível para mim e para você quando dado pelo Espírito Santo de Deus. E eu costumo sempre dizer, não importa quanto nós só lermos, nós só buscarmos, é a importância de buscarmos, mas se a gente não tiver a dependência, né? Depositando a nossa confiança, depositando a nossa dependência realmente ao Espírito Santo de Deus e pedir a revelação a Ele, nós não vamos conseguir compreender, né, a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele pede para que Deus revele, né, capacite, ilumine a mente daqueles irmãos para que eles pudessem compreender o plano divino. Então, nós não devemos também agradecer somente àqueles que são salvos. A gente tem, às vezes, o hábito de fazer muita festa, ficar alegres, né, quando alguém aceita, se rende a Cristo, mas não há uma preocupação posterior. Isso em alguma parte de nós cristãos, né? E é uma atitude de falha para nós para com os cristãos, porque nós temos que ter a mesma intensidade de nos alegrarmos naquele momento, nós temos que ter a mesma intensidade, né, de interceder por cada vida. Para que a gente tem que interceder? Para que todos alcancem a estatura de Cristo, né, e perseverem na fé até o fim. Porque a gente lembra da última aula que nós falamos da estrada chamada santidade? Há um percurso que eu e você temos que percorrer aqui nesta terra. Há uma caminhada que nós devemos traçar, né? E essa caminhada ela só é bem sucedida quando o Espírito Santo está conosco, quando o nosso Deus está nos guiando, mas também quando nós ajudamos uns aos outros em orações e súplicas. E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo, né? Nós vemos aqui que só é possível que nós tenhamos um entendimento dado pelo Espírito Santo para que os salvos em Cristo compreendam e entendam a palavra de Deus e o Deus da palavra. Para que nós venhamos entender a palavra de Deus e o Deus da palavra, nós temos que estar suplicando e sempre constantemente pedindo ao Espírito Santo a revelação da sua palavra. Então é a importância de nós sermos dependentes e mais uma vez aqui nos mostra que nós não temos o poder, né, e a autonomia de nada relacionado ao entendimento da palavra de Deus e da sua obra, né? Nosso primeiro tópico, nós vamos tratar da esperança, da vocação e as riquezas da glória. Nosso primeiro parágrafo vai tratar da ação de graças e intercessão, que é um dos pontos que o apóstolo Paulo ele já demonstra aqui no texto ao qual nós estamos estudando, né? O apóstolo Paulo aqui expressa a sua alegria pelo testemunho dos fiéis em Éfeso, como nós comentamos, dando graças a Deus pela fé deles em Cristo Jesus e pelas bênçãos espirituais recebidas por eles, né? Porque eles estavam desfrutando de bênçãos espirituais dadas por Deus, mas mediante a sua fé, né? Mediante a sua perseverança na caminhada com Cristo Jesus. Paulo pede para os leitores, né, a igreja de Éfeso,
a sabedoria e entendimento para eles, né? E não bens materiais, né? Nós vemos aqui a importância que o apóstolo Paulo dá para as bênçãos espirituais. Nós sabemos que nós precisamos dos bens materiais para um mantimento, para uma sobrevivência, né? Para termos uma vida confortável, mas nós temos que entender que há algo além dessa vida, algo além desse propósito aqui na Terra, né? Costumo até fazer a analogia da nossa vida, a nossa eternidade, né? Como um cordão branco, uma corda sem fim. Porque essa corda ela tem uma pontinha vermelha, e essa pontinha vermelha ela é justamente a nossa passagem aqui na Terra. É uma pontinha vermelha bem pequena que ela não pode definir toda a eternidade com as nossas ações, né? Mas o que acaba acontecendo é justamente isso. Por conta de um pedacinho da vida que nós só olhamos para esse problema, nós esquecemos do restante. Então o que nós estamos vivendo hoje é olhando somente para os dias atuais, né? Se preocupando com as coisas deste mundo. Nos preocupa, porque nós estamos sujeitos a isso, sim, mas nós temos que ter a consciência, devemos confiar em Deus. E realmente confiarmos, pedir a Deus força e sabedoria e entendimento para nós confiarmos nos seus propósitos. Porque é bem verdade que há bênçãos espirituais nas regiões celestiais nos esperando. Mas para que nós alcancemos essas bênçãos, nós temos que percorrer uma caminhada, né, a caminhada na estrada da santidade aqui na terra. Então é um ponto bem interessante, nós vemos que o apóstolo Paulo ele enfatiza, né? Ele sabe da importância de termos a revelação do Espírito Santo para podermos verdadeiramente compreender a respeito da vontade de Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo nós não vamos entender, né? E talvez, se não, contemplar os propósitos de Deus nas nossas vidas, se nós não tivermos nessa dependência. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos dar a revelação e nos capacitar, né, com ousadia para proclamarmos esta revelação. Né? Nós já tenho dito nas outras lições que nós somos feitos para ser instrumentos para glorificar a Deus. Como eu posso glorificar a Deus através da minha vida? Né? O meu testemunho é uma ferramenta. Né? Eu pregar a palavra de Deus, eu propagar a palavra de Deus é uma ferramenta, e quem nos capacita para exercermos essa ferramenta? Quem nos dá manutenção nessa ferramenta? Quem nos capacita? Quem nos reveste desta autoridade, dessa capacidade? Sou eu? Você? Não. Quem nos reveste dessa capacitação é o Espírito Santo. Então nós devemos estar dependentes e inseridos na vontade de Deus, e pedir ao Espírito Santo a ousadia para quê? Para que venhamos glorificar o nome de Deus. Um exemplo muito interessante você pode conferir na sua Bíblia, lá em Atos capítulo 4, do verso 29 ao 31, quando os discípulos vão pedir justamente essa ousadia para pregar a palavra de Deus, para que Deus venha usá-los. Né? Eles vão pedir ali a Deus para que eles fossem capacitados. E naquela oração, o texto nos mostra que de repente, o lugar onde eles estavam orando, né, tremeu, foi abalado, e eles foram cheios do Espírito. E dali em diante começaram a propagar com autoridade, com ousadia a palavra de Deus. Então, se você se pergunta às vezes, né, como eu queria pregar como eu vejo alguns pregando, né, a autoridade, a convicção, peça a Deus que Ele vai te dar. Estude, continue estudando, continue lendo, continue buscando conhecimento, mas em paralelo a isso, peça ao Espírito Santo de Deus para lhe capacitar, porque Ele pode fazer isso contigo, pode fazer isso comigo, pode fazer com todos aqueles que pedirem, verdadeiramente tiverem esse desejo no coração. E o Senhor vai te usar, e Ele quer te usar. Né? O que eu estava falando algumas vezes é que Ele tem um prazer de nós estarmos perto dele, ou dele estar perto de nós. Ele tem um prazer de usar a mim e a você. Ele tem um prazer, ele não precisa, é muito melhor. Ele quer estar comigo e contigo e nos usar para a sua obra, para a sua vontade. E isso é um privilégio, irmão. Então, continue buscando, continue lendo, continue se capacitando e pedindo a Deus
o revestimento do Espírito Santo, né? A capacitação e a ousadia que ele vai te usar como um instrumento fortíssimo aqui nesta terra. Amém? No nosso segundo parágrafo, nós vamos tratar da esperança da vocação. Somente o Espírito Santo pode iluminar-nos acerca da nossa vocação, ou nosso chamado, né? Para com a obra de Deus. Deus capacita e usa todo aquele que se submete ao Espírito Santo de Deus. Então nós devemos estar submissos a Deus. Nós devemos estar dispostos a permitir que Deus venha nos usar, né? Venha nos trabalhar na nossa vida. Então nós temos que permitir que Deus venha trabalhar na minha e na tua vida. Fomos vocacionados no passado por meio da eleição em Cristo, como nós já vemos, e fazemos parte dela, né? Tal chamado tem como objetivo glorificar a Deus com nossas ações, né? Escolhas e atitudes, que nós já falamos, né? Ter uma vida irrepreensível. Né? Quais ações são essas? Tais como andar de modo digno perante Deus, viver de modo irrepreensível e viver em comunhão uns com os outros, né? A paz uns com os outros. Para assim nós podermos desfrutar no futuro a promessa que Jesus Cristo nos fez. Que promessa é essa? A promessa da vida eterna, de conhecermos a Deus face a face. Essa expressão face a face eu entendo de uma forma bem íntima, né? Uma forma diferenciada diferenciada de qualquer outra pessoa. Quando a gente conhece alguém intimamente, a gente conhece alguns pontos que poucos conhecem. Então é esse o desejo da igreja, de conhecer a Deus e eternamente conhecer a Deus, e todo instante conhecermos a Deus e vermos Ele face a face, o que acontecerá na nossa vida, nós estivermos participando da vida eterna, né? No paraíso juntamente com o nosso Deus. Terceiro parágrafo, vamos tratar das riquezas da glória da sua herança. O apóstolo aqui agora pede para que os crentes entendam as riquezas da sua glória, né? Então o apóstolo ele começa a pedir a Deus a sabedoria e o entendimento para que eles viessem compreender as coisas de Deus. Né? Essa oração não se refere à nossa herança em Cristo, né? Versículo 11 de Efésios, capítulo 1. Mas sim a herança dele em nós. Ou seja, trata-se de uma verdade extraordinária. Que verdade? Que Deus nos considera parte de sua grande riqueza. Nós somos o tesouro, nesse contexto aqui, nós somos o tesouro de Deus. Né? Assim como a riqueza de uma pessoa traz honra para o seu nome, a igreja também glorificará a Deus por causa do que ele investiu nos santos. Que investimento foi esse? O seu filho. Né? Ele nos investiu o seu filho, nos entregou o seu filho para que nós viéssemos a glorificar o seu nome. Então, quando Jesus voltar, viveremos para o louvor da glória de sua graça. Então esse é o propósito, né, principal da obra de Deus na nossa vida. Para que nós venhamos a viver, a glorificar a Ele por toda a eternidade. Então esse é o ponto magnífico do plano divino, né, da salvação. A herança abrange as muitas riquezas da glória. São as maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Primeiro, aquelas que nós já usufruímos, que são perdão de pecados, fomos adotados como filhos, o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, e também contempla todas aquelas que serão desfrutadas no futuro, as quais estão muito além, né, da nossa capacidade de imaginar, da nossa capacidade de entender, de contemplar, né? E ainda supera todas as nossas expectativas. O que está guardado para mim e para ti, na glória futura, nós não podemos nem imaginar, nem mensurar, nem escrever, nem cogitar, porque são superiores. Então o que Deus tem para mim e para ti é além do que nós desejamos receber. Amém? Nosso segundo tópico vamos falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O primeiro parágrafo é sobre a sobreexcelente grandeza de seu poder. E tem alguns significados aqui que a gente vai tratar. Primeiramente, que é sobreexcelente, que significa algo extraordinário, né? A grandeza, que enaltece a magnitude do poder de Deus que a tudo supera. Então, um poder superior.
né, é engrandecido aqui. Essa grandeza relata dele. Poder. Poder derivado da palavra dunamis, que é a mesma expressão usada lá em Atos capítulo 1, versículo 18, quando Jesus faz a promessa de que haveria um revestimento de poder, né, e o Espírito Santo de Deus desceria sobre eles, e capacitaria a eles para exercer a obra de Deus, a obra evangelizadora, que assim aconteceu ali em Atos 2, né, no episódio do Pentecostes. Então essa mesma expressão dunamis, né, tem um sentido de dinamite, né, que nós vamos ver mais à frente. Somente o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Que poder é esse? O poder magnífico e poderoso do nosso Deus. Então é só o meu Deus e o teu Deus que pode realizar essa obra. A obra da transformação de caráter, transformação de atitudes, transformação de escolhas, né, que nós venhamos a fazer nessa terra quando estamos em Cristo Jesus. E também a obra da salvação do homem. Só o poder de Deus para exercer esta obra. Então nós devemos ser gratos a Deus por essa maravilhosa obra que Ele iniciou na nossa vida. Nosso segundo parágrafo, vamos tratar na força do poder divino. Paulo usa aqui uma porção de palavras diferentes do vocabulário grego para mostrar essa verdade da força do poder divino. Primeiro, dunamis, que nós vimos agora há pouco, que significa poder, como na palavra dinamite, trazendo o sentido de extremo potencial. Então, algo muito poderoso. A gente entende uma explosão, uma dinamite, uma bomba, como algo com alto poder de eficácia para o seu destino. No caso de uma bomba, é um poder destrutível. Mas aqui, o poder de Deus traz o sentido da potência, né? Um potencial extraordinário. Tem a palavra também usada por Paulo aqui, energeia, que significa energia ou operação ou eficácia, trazendo o sentido de uma ação contínua ou poder em atividade. Então, nosso Deus está constantemente, continuamente usando, nos capacitando e trabalhando para a sua obra. Né? A terceira palavrinha que nós encontramos é no grego kratos, que significa forte, força, traz a ideia de intensidade, algo intenso, algo magnífico, né, que vem um poder extraordinário e a sua intensidade se sobressai. E o ischus, que quer dizer, né, traz o sentido de poder inerente, ou seja, poder que só existe sendo ligado ao seu portador. No contexto aqui, o poder de Deus, ele só existe quando ligado a Deus. Ele só pode ser contemplado ligado a Deus. Esse é um poder, podemos dizer, um poder exclusivo, magnífico, poder sobre todo poder que só compete ao nosso Deus. Então, a autoria desse poder é do nosso Deus. Efésios 1,19 poderia ser traduzido da seguinte forma: e qual a grandeza insuperável de seu poder para conosco que cremos, segundo a operação do poder da sua força. Né? Traz uma tradução bem simplificada para nós entendermos melhor o sentido dessas palavras. O apóstolo está se referindo à energia divina, dinâmica e eterna que se encontra a nosso dispor. Então todo esse poder não está ao nosso dispor de usá-lo, mas de desfrutá-lo. Né? O poder de Deus que foi capaz de nos conceder a salvação e a transformação, né, está disposto a nós quando estamos em Cristo Jesus. Isso é uma maravilha. Poder de Deus, né, o qual se comprova pelo apóstolo por 3 exemplos. O autor, na lição, ele vai ressaltar 3 exemplos aqui ressaltados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, o poder de Deus é ressaltado, né, enaltecido pela ressurreição de Cristo. Algo único que só poderia acontecer através do poder de Deus. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus no céu. Quando Deus coloca Jesus Cristo ao seu lado, né, ali para glorificar, para reinar com ele ao seu lado, ali também é uma expressão do poder de Deus. Né? E por último, a sua elevação acima de todo domínio. Ou seja, Jesus ele está num posto, ele está numa posição
de honra, né? Uma posição de glória, a posição privilegiada. Então, ao colocar Jesus nessa posição, Jesus sendo Deus, Deus Pai coloca ali, nesta posição, se comprova ali o poder de Deus. Por quê? Porque só o poder de Deus para fazer esses três aspectos que nós falamos agora há pouco. Ele se comprova nessas três características. Então, o poder de Deus nos capacita para que possamos usufruir das riquezas de Deus. Então, o poder de Deus, ele capacita a mim, capacita a ti, para que nós venhamos a contemplar e usufruir desse poder de Deus. Para nós podermos desfrutar da salvação, desfrutarmos da vida eterna, desfrutar do perdão de pecados, desfrutar da capacitação do Espírito Santo, desfrutar do revestimento de poder, desfrutar do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra, né, o esclarecimento do plano de Deus. Então, isso tudo é dado graças ao poder de Deus que nos está disposto. Nosso terceiro tópico, vamos falar de Cristo, que é o nosso exemplo de exaltação. E como primeiro parágrafo, vamos tratar de Cristo, que é as primícias dos que dormem. Cristo Jesus, ao ressuscitar, comprova o poder inerente, né, que nós vimos agora há pouco. Poder inerente e supremo de Deus. E ao ressurgir dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Foi o primeiro a ressurgir dos mortos para a eternidade. Portanto, na ressurreição de Cristo, temos a garantia que seremos ressuscitados assim como ele ressuscitou. Você pode conferir um texto que nos dá base para esta afirmação em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Ou seja, a ressurreição de Cristo é uma garantia de que nós seremos ressuscitados naquele grande dia, na sua vinda. Então nós temos a segurança que assim como Cristo ressuscitou, nós, se passarmos pela primeira morte, né, nós seremos ressuscitados para reinarmos com ele juntamente com o nosso Deus Pai. Então nós temos que ter essa convicção de que assim como aconteceu com Cristo, acontecerá com os fiéis que se permanecerem até o fim, de braços dados, firmes e fortes na vontade de Deus. Nosso segundo parágrafo vai falar do Cristo elevado à direita de Deus. Cristo foi colocado em um lugar de honra, que nós acabamos de falar, e autoridade, um local de honra e autoridade, ao lado de Deus Pai, indicando o seu triunfo sobre o pecado e as forças do mal. Logo, esse triunfo também está assegurado aos salvos em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo foi ressuscitado, foi colocado à direita de Deus numa posição de honra, uma posição de autoridade que nos garante também que assim como Jesus ele venceu o pecado, ele venceu as investidas do mal, todos os poderes do bem e do mal, nós também poderemos estar reinando com ele e na glória para sempre estaremos ao lado dele, conhecendo a ele dia e noite, né? Uma colocação que nós fazemos que eu fico muito feliz quando contemplo esse assunto de que essa vida é passageira, né? A nossa vida ela é como uma velinha, né? Que basta um sopro de Deus para ela apagar, mas até o sopro ele vai ter o seu propósito. Então, que nós venhamos pedir a Deus que nosso propósito, que o propósito de Deus, corrigindo, o propósito de Deus nas nossas vidas venha a ser cumprido aqui nessa terra. Mas para isso nós temos que nos submeter a Ele, nós temos que estar dispostos a ser moldados, quebrados, se assim for necessário, pelo seu poder. E o poder dele vai nos fazer sermos novas pessoas, novas criaturas, para a glorificação do nome dele e do seu reino. E nosso terceiro subtópico, né, nosso terceiro parágrafo do terceiro tópico, vamos falar de Cristo, exaltado sobremaneira. Ao que Cristo foi exaltado acima de todo poder do bem e do mal, e sobre todo nome que se nomeia nos céus e na terra, nós, eu e você, o que permanecermos com Cristo até o fim, somos beneficiados com este triunfo. Então eu coloquei aqui dois benefícios aos quais o autor ele relata, o autor da lição, os benefícios que se estendem a nós, né? Quais benefícios que nós conquistamos quando estamos em Cristo Jesus?
Primeiro, Deus fez Cristo com o cabeça, líder, comandante e dono da igreja. Então Deus ele colocou Cristo como o cabeça, o líder da igreja, da sua igreja. E por segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão de Cristo aqui na terra. Então que eu e você devemos ser a expressão de Cristo. Né? O nome cristão traz à luz a cópias de Cristo, pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo. Eu e você devemos nos portar assim como Cristo veio e se portou. Que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar para tal proeza, porque eu e você não temos essa capacidade por si só de exercermos este papel. Devemos pedir a Deus que venhamos ser capacitados, moldados pelo seu Espírito. É o que Deus tem para mim e para você. Portanto, com esses benefícios, significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Deus. Mateus 16, 19, né? Aquele diálogo de Jesus com Pedro, que vai nos trazer à luz de que contra a igreja de Deus, né, as portas do inferno não prevalecerão. E eu gosto sempre de repassar um ensinamento que eu tive, de que porta é um instrumento de defesa. E a porta sendo um instrumento de defesa, logo o texto vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se a porta é um instrumento de defesa, a porta do inferno não prevalecerá. E quem está procurando se defender é o inferno. E quem está atacando, quem está investindo, é a igreja. Então, há um contexto errôneo sobre essa passagem, dizer que nada vai acontecer com a igreja porque o inferno está furioso vindo contra a igreja. Não. A Bíblia, nessa passagem, vai nos dar o respaldo para dizer que a igreja é que tem que estar investindo contra as obras do inferno. E nessa investida, né, no seu propósito de investir contra as obras malignas do inferno, o inferno não prevalece. Então quem prevalecerá sempre será Deus, né, e a sua igreja. E que nós venhamos ser realmente igreja. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando, né, nós venhamos ser cópias de Cristo, venhamos ser imitadores de Cristo aqui nessa terra para a glorificação do nome dele. É o que eu peço a Deus para a minha vida e para a tua vida. Né? Estamos finalizando mais uma lição e eu te agradeço por se fazer presente, né? De permitir mais uma vez que eu venha a poder compartilhar o conteúdo da palavra de Deus, desses ensinamentos ricos e aprender também juntamente com todos acerca da palavra de Deus. E obrigado pela disponibilidade, né, pela permissão de entrar aí na sua casa através do seu smartphone, da sua TV, enfim, do seu computador. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho e eu te peço que tu continue engrandecendo a Deus. Coloque esse trabalho, né, do ensinamento no mundo inteiro, que a palavra de Deus venha a ser propagada através da minha e da tua vida. Peça isso a Deus, que Ele vai e quer te usar tremendamente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.